Olá, pessoal. O tema dessa aula é a física quântica e a ordem oculta. E nessa aula ela é um pouco diferente das outras todas, tem mais de 50 aulas gravadas. Essa é um pouco diferente porque ela é constituída de experimentação de física quântica, teorias de física quântica comprovadas, mas muitas não têm explicação ainda. É comprovado, mas ninguém sabe por quê. E tem vários autores. Eu estou dando minha opinião sobre várias coisas que são demonstradas, mas ninguém sabe o porquê. Então tem a parte, né, da espiritualidade também, interpretação, que muitos concordam. Tem vários físicos que eu vou apresentar que concordam e outros não concordam. Então é para você pensar, tirar suas conclusões e é uma viagem, sim, é uma coisa que você nunca, eu acho que você nunca viu uma coisa parecida com essa aula aqui não, tá? Como disse o Max Planck, a física quântica sozinha, ela já é, né, se você falar que entendeu ela toda, mentira, porque ninguém entende ela toda, não. E o Einstein, que era o Einstein, falava que era uma coisa assim, fantasmagórica é o termo que ele usava para essa física quântica. Ainda mais misturado com a ordem oculta, que é um pouco misturado com a espiritualidade. Então, não tem verdade absoluta nela, não, em relação à interpretação. Mas o resto são verdades absolutas da física quântica, ok? Nesse slide eu estou mostrando, né, que essa aula é baseada nas obras de Pedro Baldi, filósofo e prêmio Nobel de Literatura, Dr. Gilson Freire, né, professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, médico, e o Laércio Fonseca, que é um físico da Unicamp. Então, os três que dominam todo esse assunto, né, do universo quântico e a ordem oculta, e me proporcionaram, né, através dos livros dele, eu já li vários livros dele, só do Gilson Freire aqui, eu já li vários volumes que dão quase 1000 páginas. Não só li, mas estudei, sublinhei. Pietro Baldi também eu li a obra, muita obra dele, não li totalmente, mas li. E, e isso tudo me foi proporcionado pelo João Paulo Taranto, né, que me introduziu nessa discussão aí, tá ok? A formação do universo. Aqui é física ainda, física pura, né? Por enquanto nós não chegamos nas polêmicas ainda não. Agora, a probabilidade matemática de que o universo tenha sido formado pelo acaso é praticamente nula. Isso aí é uma discussão também que muita gente fala, né? Ah, isso aí formou por acaso, as próprias leis da física que formaram isso aí, não existe mais nada, mas isso aqui é matemática. Probabilidade é um assunto muito profundo na matemática. Então está demonstrado que não há condição do universo ter sido formado por acaso. Experiência. Estou colocando alguns fatos aqui para você ir pensando, tá? Experiência. Computadores geradores de números aleatórios foram programados para produzir ao acaso. E as leis da probabilidade, né, na matemática, indicam que esses computadores, para produzir assim, coisas ao acaso, né, para combinar coisas ao acaso, eles deveriam calcular durante bilhões de bilhões de bilhões de anos até que pudesse aparecer uma combinação numérica, né, comparável àquela que permitiu o surgimento do universo. Nossa existência, né, então, por isso aí, matematicamente falando, né, nos slides anteriores, nossa existência estava, de certo modo, programada desde o início no tempo de Planck. O que é o tempo de Planck? É a partir do tempo zero, tá? A gente considera assim, como se fosse um referencial do início de tudo, que foi o Big Bang, que já foi até demonstrado, né? Que ele existiu realmente. A NASA conseguiu demonstrar, eu vou passar depois. O Francis Crick, um dos descobridores do DNA, da cadeia de DNA, ele reconheceu também que a origem da vida não poderia ser por acaso. Isso tudo é matemático, tá? Porque ele era físico, matemático. Então ele, entre aspas aqui, ó, ele falou que um homem sensato, armado de todo saber, à nossa disposição hoje, teria obrigação de afirmar que a origem da vida
parece dever ser um milagre. Tantas são as condições a reunir para você viabilizá-la. Tá? E estou definindo outra coisa, que o princípio antrópico, proposto em 1974 pelo físico Carter, né, Brandon Carter, ele disse: o universo possui todas as propriedades requeridas para engendrar um ser capaz de consciência e inteligência. Tá vendo aquele negócio do acaso que eu te falei? Isso aqui é como se fosse uma ordem oculta, né? Já estava tudo programado para existir. A criação inicial, né? Isso aqui o pessoal sabe da biologia, comprovado, né? Uma célula viva é composta de aminoácidos, né? A função desses aminoácidos para se combinarem, né? Depende da carga, né? Depende da carga e são 2.000 enzimas específicas. É aquele negócio lá, muita gente já estudou em biologia, né? Que a adenina liga com a timina, a guanina com a citosina para formar o nosso DNA. Aqui, ó. Enzima e substrato. Né? Os biólogos calcularam que a probabilidade de enzimas diferentes se aproximarem de um modo ordenado até formar uma célula viva, ao longo da evolução de muitos bilhões de anos, é da ordem de 10 elevado a 1000. Você sabe lá o que é 10 elevado a 1000? 10 seguidos de 1000 zeros, né? Contra 1. O que equivale a dizer que essa chance é nula. Em probabilidade matemática, é nula. Então, aqui, ó, outra figura da cadeia de DNA aqui, antes de formar, tá vendo? Quase formando. Para que a agregação dos nucleotídeos conduzisse, por acaso, a elaboração de uma molécula de RNA utilizado, seria preciso que a natureza fizesse, ao acaso, as tentativas durante pelo menos 10 elevado a 15 anos, ou seja, 100.000 vezes mais tempo que a idade total do universo. Então, você vê que é impossível, né? Isso é matemática, tá? Isso aqui não é opinião, não. Quando for opinião, eu vou te falar. Isso aqui é matemática. A lei, inscrita no próprio cerne da matéria, permitiu o milagre. É isso que eu falo também, a ordem oculta, né? Os aminoácidos mais polares, né, que têm uma carga elétrica mais elevada, eles são espontaneamente atraídos por bases nitrogenadas. A figura está aqui, ó. Tá vendo? É o que eu falei. E agregam-se a outras famílias, como a citosina. Então, isso aqui é que eu falo que a probabilidade disso aí acontecer por acaso é zero. Ainda a cadeia de aminoácidos, tá vendo que eu tinha falado? Adenina, liga com citosina, tá? Os aminoácidos elaboraram lentamente os planos para sua própria construção. Depois, os instrumentos e materiais destinados a fabricá-los. Assim nasceu o primeiro esboço do código genético. Você prestou atenção no início aqui, ó, não tem por acaso não, né? Os aminoácidos elaboraram lentamente os planos da sua própria construção. Você viu que a probabilidade de ser o acaso é zero, né? Na origem da criação, não há acontecimento então aleatório, não há acaso, mas um grau de ordem infinitamente superior a tudo aquilo que nós podemos imaginar. Ordem suprema, presente em cada partícula, regula as constantes físicas, as condições iniciais, o comportamento dos átomos, a vida das estrelas e dos seres vivos. A teoria quântica demonstra que, isso aqui é provado, tá? A maioria que eu te falei aqui é tudo provado pela física quântica. A teoria quântica demonstra que se a gente transferir uma grande quantidade de energia para um espaço vazio, pode surgir matéria desse vazio. Do nada, tá? Do nada, entre aspas. Pode-se supor, portanto, que na origem, imediatamente antes do Big Bang, porque a gente conhece do Big Bang para frente, né? Do tempo zero para frente. Antes a gente faz só hipótese. Um fluxo de energia incomensurável foi transmitido para o vácuo inicial, acarretando uma flutuação quântica de onde nasceria o nosso universo. Né? Então, é o espaço vazio, alguém colocou uma grande quantidade de energia lá e começou a surgir matéria e o nosso universo. Gasperini e Veneziano, os dois principais autores da teoria das cordas, que é uma teoria da física pura,
sugeriram que antes do Big Bang o universo teve um início extremamente frio e quando ocorreu uma instabilidade, todos os pontos do universo se convergiram para uma região. Está aqui a figura ilustrativa. Isso levou o espaço a tornar-se curvo. Hoje nós sabemos que o espaço é curvo. O Einstein já até foi o primeiro que demonstrou isso, né? O resultado disso foi um aumento de energia, densidade e temperatura. Então você viu a história que está vindo aqui, né? Dos slides anteriores. Era um vácuo, transferiu-se uma grande quantidade de energia, começou a criar matéria e o espaço se curvou. Agora, de onde vem essa quantidade de energia enorme na origem do Big Bang? Aí já é a hipótese, tá? O oceano de energia ilimitada é o Criador. Se não podemos compreender o que se encontra atrás do limite, é porque todas as leis da física ficam sem sentido diante do mistério absoluto de Deus e da criação. Aqui já é interpretação. Lembra que eu te falei que eu vou falar quando é física comprovada e quando é interpretação. Essa aqui é interpretação. Nos primeiros instantes após o Big Bang, olha só que interessante isso aqui. As partículas nasciam em pares, matéria e antimatéria, que se anularam mutuamente. Elas eram destruídas, porque a matéria, quando junta com a antimatéria, as partículas se anulam. Então, se deixasse assim, tá vendo? Se deixasse continuar assim, nós não teríamos nada, nem a matéria, nem a gente, nem estrela, nada. Porque sugeria o aniquilamento, que chama, né? Matéria com antimatéria. Aí o físico, isso é assunto até muito atual, né, da nossa história da ciência, o Peter Higgs sugeriu a presença do chamado bóson de Higgs, depois ficou conhecido como partícula de Deus. Vamos ver aqui o que o bóson de Higgs fez. Ele fez com que surgisse mais matéria do que antimatéria, é como se ele escolhesse, né? Após o início do Big Bang, as partículas predominaram sobre as antipartículas. Então esse bóson de Higgs, como se fosse uma entidade que estava lá separando, para assim, ó, você vai ser matéria, você vai ser antimatéria, mas agora eu quero que surja mais matéria do que antimatéria. Tá ok? Falando em bóson de Higgs, isso já foi provado que ele existe, né? Foi provado há pouco tempo, pelo acelerador de partículas. Né? A descoberta da radiação de fundo, em 1964, por Penzias e Wilson, comprovou a velocidade do Big Bang, estabelecendo uma origem única para o universo. Então, realmente o universo surgiu do Big Bang, não foi do nada. E como se não bastasse essa comprovação de 1964, em 2003, a NASA constata que o universo tem a idade de 3,7 bilhões de anos e vai coincidir no início do Big Bang. Ainda na formação do universo, 10 a menos 3 segundos, depois da explosão inicial, né, do Big Bang, o universo inteiro, com tudo que ele vai conter, as galáxias, os planetas, a Terra, as árvores, tudo está contido numa esfera tão pequena que ela teria 10 a menos 33 centímetros. Ou seja, o tamanho dessa esfera que vai conter isso tudo, que nós olhamos para o céu, nós vamos ver isso tudo. Isso estava numa pequena esfera com 10 elevado a menos 33, né, centímetros. Quer dizer, 0,00033 zeros aí. Ou seja, bilhões de bilhões de bilhões menor do que um núcleo atômico. Então, de onde que vem isso tudo que você olha para o céu à noite e vê, por exemplo? Daqui. E agora, já que eu dei as condições iniciais lá da formação do universo, as probabilidades, vamos ver o que é física quântica. Esse negócio de física quântica tem que ter cuidado hoje, porque é uma palavra, uma frase mágica, né? E que muita gente usa na esperança de que a maioria não saiba o que é, aí começa a inventar coisa aí, né? Eu nem vou falar o que eles inventam, não, mas tipo assim, tarô quântico, né? Mas vamos lá. O Max Planck, que é o pai da teoria quântica, por que ele começou a pensar nisso aí? É porque o mundo atômico e subatômico,
ele percebeu que eles não mais obedeciam às leis da física clássica. As partículas não obedeciam mais. Então ele mais outras pessoas criaram outras leis para compreender essa nova realidade da física, que ficou conhecida como física quântica. Então, por que surgiu a física quântica? Porque para partículas, subpartículas, o mundo atômico, ele percebeu, o Max Planck percebeu que nada obedecia às leis da física clássica. Então, se não obedece, tem que descobrir quais são as novas leis. A experiência de Young, que é conhecida assim, né? A experiência de Young é uma coisa perturbadora. Essa realmente deixa a pessoa pensando, pensando. Você vai pensar muito sobre isso aqui. Dá muita discussão. Mas essa é comprovada, tá? Isso aqui não é opinião, não. Essa experiência foi feita, repetida, repetida em laboratório e ninguém consegue explicar por quê, tá? Mas ela existe. E foi o elemento fundamental da teoria quântica. Vamos ver que experiência é essa? Perturbadora? Como dizia o Einstein, né? É uma coisa fantasmagórica essa física quântica e é verdade mesmo. Ele colocou aqui uma dupla fenda, tá vendo? E jogou um monte de elétrons aqui. Aqui atrás tem um anteparo. O anteparo é uma parede aí, tá? Os elétrons formaram um padrão de interferência parecido com o da luz. Ou seja, eles formaram, o formato dele era uma onda. Então, jogou um monte de elétrons aqui no anteparo formou o padrão de interferência, que é um fenômeno das ondas. A interferência é um fenômeno ondulatório. Aí já vem a primeira pergunta aqui, ó. Como que uma partícula, né, que é o elétron, pode apresentar características de onda? Mas isso é o de menos, você vai ver o que vem aqui. Ao observar os elétrons, na hora que eles passavam pelas fendas, viu-se que formavam um padrão de partícula. Olha só, se ninguém estiver observando, aqui atrás dá um formato de onda, uma interferência. Agora, se você colocar um observador nessa experiência, os elétrons mudam de opinião, vamos dizer assim, né? Aí eles querem virar partícula, e aqui atrás forma padrão de partícula. É como se os elétrons tivessem uma consciência. Tá, agora eu quero ser onda, agora tem alguém me observando, eu quero ser partícula. Ninguém me observa, eu quero ser onda. Já imaginou isso? Então, o elétron tem uma consciência? Os elétrons sabiam que estavam sendo observados e apresentavam como partículas, tá vendo? Mas quando não estavam sendo observados, comportavam como onda. Isso aí fundiu a cabeça de muitos físicos aí e até hoje continua assim, tá? Por que que o elétron faz isso? Bom, isso significa de alguma forma que a partícula teria um tipo de consciência para sentir quando está sendo observada ou não. E ela resolver se comportar ou com partícula como onda. Agora, essa aqui é mais perturbadora ainda, tá? Essa aqui deixa você sem dormir. Se deixarmos os elétrons passarem pelas fendas e observarmos, apenas quando estiverem próximo de bater na tela, então aqui você joga o elétron aqui e você vai observar o elétron só quando estiver próximo dele bater no anteparo da tela. Tá? Os elétrons que se apresentavam como onda, instantaneamente se transformam em partícula. De alguma forma, eles voltaram no tempo para virar partícula desde o início, de algum modo. Então, o ato de observar, mesmo tardiamente, alterou a realidade. Ele já era onda. Você começou a observar perto da tela e virou partícula. Uma partícula só existe sob a forma de um objeto definido no espaço e no tempo quando é diretamente observado. É a conclusão que se tirou dessa experimentação. A física quântica, agora uma parte teórica, ela difere das outras grandezas, porque as outras grandezas em geral, elas são contínuas. E a física quântica não. Ela existe aos saltos. Ela tem uma unidade mínima e o resto é múltiplo dessa unidade. Então aqui, ó, para grandezas contínuas, aqui, ó, todos os valores são permitidos.
Todos os valores são permitidos de existirem. E a física quântica não, ela existe, por exemplo, em 10, nessa zona que ela não existe, depois ela aparece em 20, depois não existe mais, depois aparece em 30. Isso que é física quântica. Né? A principal coisa que você tem que guardar aqui é que ela não é contínua, ela existe aos saltos. Aí eu dei um exemplo da nossa vida prática, só para você entender melhor. Nosso dinheiro é quântico, é quantizado? Né? Porque ele obedece aquilo que eu falei no slide anterior. Ele tem uma unidade mínima, né, o centavo, e os outros possíveis valores são obrigatoriamente múltiplos do centavo. Né? Não tem 0,2 centavos. Eu costumo brincar, não sei, em posto de gasolina, né, que eles põem 3 dígitos, 4 dígitos, né? Mas não existe, né? Não existe valor intermediário entre 1 e 2 centavos. Em 1900, o Max Planck, que foi o pai da teoria quântica, introduziu a ideia de que a energia também não era contínua. Então, a energia é uma grandeza, né, quântica. A energia era enviada em pacotes, que ele chamou de quanta. Então, a energia, portanto, é uma grandeza quantizada. Quem já estudou lá a parte do núcleo aqui dos elétrons, né? Os elétrons aqui girando em volta, né? Vamos falar assim, girando em volta do núcleo, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2, o nível 3, tá vendo? Pode existir elétron no nível 1, pode existir outros elétrons no nível 2, pode existir no nível 3, mas entre os dois níveis não existe elétron. A grandeza é quantizada. Se o elétron está nesse nível 1, você fornece energia para ele, olha que negócio aqui interessante. Você fornece energia para ele, ele vai para o nível 2. Mas ele não vai assim numa trajetória, igual você pode determinar a trajetória de um carro numa estrada, não. Ele simplesmente desaparece do nível 1 e aparece no nível 2. Mas não tem trajetória. E não existe entre os dois níveis. Como que explica isso? Não tem explicação. Né? Entre os níveis, então é isso que eu falei, entre os níveis, o elétron não tem uma trajetória. Ele simplesmente desaparece de um nível, quando você dá energia para ele, e aparece em outro. Isso é física quântica, né? Não entendeu, não? Então você está entendendo física quântica, tá vendo? Agora, a física quântica tem também uma coisa comprovada, que é a ação não local. Essa aqui, como dizia o Einstein, essa também é fantasmagórica, mais do que eu falei aqui antes. Essa experiência que eles fizeram aqui chama experiência com elétrons correlacionados. O elétron correlacionado, isso aqui é o seguinte, no endereço final dos elétrons lá, o último endereço dele cabem 2 elétrons só. É um orbital. Pode comportar no máximo 2 elétrons. Mas para existirem 2 elétrons aqui no mesmo orbital, que só admite 2, um elétron tem que girar num sentido, esse aqui tipo sentido horário, e o outro tem que girar no sentido anti-horário. Não tem outro jeito. Eles só existem assim, para fazerem parte do mesmo, vamos chamar assim, o mesmo endereço quântico, no mesmo orbital. Aí eles fizeram a seguinte experiência há pouco tempo atrás, com os elétrons correlacionados, aqueles que ficam juntos lá naquele endereço. Eles pegaram um elétron, isso pode ser feito através de campo magnético, tem jeito de fazer. Eles pegaram um desses elétrons que estavam correlacionados, né, estavam juntos no orbital, e separaram exatamente dessa distância, que foi a distância usada na experiência. Levaram para 10 mil quilômetros de distância. Aí o que eles fizeram? Isolando-se um elétron, né, então não ficou isolado. Aí, através de campo magnético, através de outras coisas de laboratório aí, né, eles inverteram a rotação. Aí o outro que estava 10 mil quilômetros sem contato nenhum, inverteu também. Inverteram a rotação desse, o outro imediatamente inverteu. E o que estava perto do outro? Nada. Não tinha nada, estava isolado. E isso chama ação não local. Isso não tem explicação. Não entendeu, não? Então você está entendendo. Não tem explicação, mas é um fato da física quântica, tá? E essa ação não local, agora aqui já é um fato misturado com opinião de vários cientistas. A experiência da prece com ressonância magnética. É uma ação não local também, e essa já foi feita experiência.
Experiência comprovada, mas ninguém sabe por que não. Aqui vai aparecer uma explicação, uma opinião, né? Eles colocaram a pessoa dentro da ressonância magnética aqui e pegaram o retrato dele e mostraram para um auditório, assim, né? Ficou todo mundo rezando para ele. Ele lá dentro da ressonância magnética. À medida que o pessoal foi rezando para ele, vários pontos do cérebro dele que estavam assim apagados começaram a brilhar, começaram a acender como se fosse luz. Isso é uma experiência, uma ação no local. Ninguém chegou lá perto, ninguém lá de longe. Não tem distância para isso. Pode ser num auditório perto da ressonância magnética, pode ser 10 mil quilômetros, pode ser no outro país, tá? Isso é ação no local. Como é que funciona isso? Ninguém sabe. Experiência com DNA também, através do pensamento, da prece, você pode mudar a cadeia de DNA. O físico PhD Laércio Fonseca, da Unicamp, elaborou uma hipótese. Ele falou o seguinte: a nossa consciência também possui propriedades quânticas e pode deslocar-se através desse campo da não localidade. O que ele fez de hipótese aqui no Brasil, na Unicamp, ele tem um apoio de grandes físicos aqui, como Goswami, Helmut Schmidt e outros, Chardin e outros aqui. Olha só, segundo o Laércio Fonseca, e o que ele fez? O que ele demonstrou? Ele é PhD. Demonstrou o seguinte: essa fórmula aqui, E igual a HF, é uma fórmula de Planck. É energia igual a uma constante vezes a frequência da onda. Né? Essa equação já está comprovada. E ele uniu com uma outra equação do Einstein, uma das mais famosas aqui. Ó. É igual a mc2, que é energia, massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Tá? E o que ele fez? Se a energia é outra energia também, ele igualou as duas aqui. HF é igual a mc2. Igualou as duas, porque energia é energia. Aí o que ele chegou à conclusão? Tirou aqui matematicamente, ele isolou a massa. Aqui, entre parênteses, sobrou H, que é uma constante de Planck. A velocidade da luz, né, o quadrado da velocidade da luz é uma constante. E a frequência ficou aqui do lado de fora para mostrar o seguinte: constante aqui é constante, pode chamar de K, por exemplo. Então a massa de qualquer coisa que você possa imaginar é função da frequência de vibração. Tá? Então a massa é função da frequência. Aí ele fez o seguinte plano, o Laércio. Ele colocou possíveis níveis. Aqui já é a opinião dele, tá? Baseado na ciência, mas é uma opinião que muitos concordam e muitos não. Aí ele colocou a massa em função da frequência. Então, nós temos vários níveis no universo que ele deu alguns exemplos aqui. Ó. A Terra está aqui, tem uma certa massa na Terra, mas depende da frequência de vibração, né, de tudo que está na Terra. Se você subir demais aqui, ó, a frequência, você vai ter uma massa tão grande que você vai ser um buraco negro, que vai engolir tudo, né? Segundo a física, provou já. Se você baixar um pouquinho a frequência de vibração, você tem lá a capela, né? Se você baixar um pouquinho, você tem o nível dos ETs. Se você abaixar mais um pouquinho, você tem lá um nível, isso aí já passou até filme, né? O nível das pessoas, vamos chamar de pessoas, né? Que se encontram lá em nosso lar. Aí você pode abaixar muito aqui, aqui é o limite, superior ao limite é o buraco negro. Se você abaixar muito aqui, vamos ver. Aqui é buraco negro, né? Frequência infinita. Se você abaixar muito, a frequência vai dar zero. Então a massa também, né, vai ser zero. Quando acontece isso, massa zero e frequência zero, você vai ter a perda da individualidade material. Acabou a sua individualidade. Aí você vai fazer parte de um todo. A perda da individualidade material significa que você perdeu a individualidade e você está em união com o todo que a gente chama de Deus. Pensou aí? E do ponto de vista de Teilhard de Chardin, tudo no universo, até a mais ínfima partícula, ela é portador ou portadora de um certo grau de consciência. Tudo no universo tem um certo grau de consciência. Aí outros físicos aqui, o Boltzmann é famoso também.
Na física quântica, a consciência é necessária e o observador também é necessário. Então, o observador é ele que converte as ondas de possibilidades. Você lembra da dupla fenda lá de Elétron, né? É ele que converte em objetos reais, né? Assim surgiu a ideia da causalidade descendente. Três conceitos revolucionários que a física quântica trouxe é o movimento descontínuo, né? O principal, né? A ação não localizada, e o conceito da causalidade descendente, a consciência escolhendo entre as possibilidades. Aí ele diz: se houver causalidade descendente, se pudermos identificar essa causalidade descendente como algo que está acima da visão materialista do mundo, então Deus aí pode fazer parte, né? Ele tem um ponto de entrada. Agora a gente sabe como que a consciência interage com o mundo. Aqui já é uma opinião também, tá? Através da escolha das possibilidades quânticas. Assim, nessa opinião de vários cientistas, vários são contrários, mas vários falam que é assim que a consciência interage com o mundo, ela escolhe as possibilidades quânticas. Essa consciência que escolhe, né, a onda de possibilidades não é a consciência individual do observador, não, é a consciência dele unido com o cosmos. Tá? O observador em si, sozinho, ele não causa o colapso do estado de consciência normal, mas em um estado de consciência normal, no qual ele é parte da consciência cósmica. Então, a ordem oculta. Vão lá para Darwin, todo mundo sabe da teoria da evolução do Darwin, né? Que ele explica alguns estágios da evolução, mas ele não explica como que uma espécie se tornou outra. Essa mudança de uma espécie em outra é uma nova mudança na evolução. Ele não tá na teoria de Darwin. Experimentalmente, isso é demonstrado em fósseis. Nós não temos uma continuidade de fósseis mostrando, né, dentro da teoria de Darwin, não mostra como que um réptil tornou-se um pássaro. Isso aqui não existe na teoria de Darwin. Ele não explica tudo, não. Explica muita coisa, mas não explica tudo. A ideia é que sejam sinais de pontuação, estágio muito rápido de evolução. Né? O físico Goswami sugere que seja um salto quântico, não tem continuidade. Tá? Nessa parte da evolução que Darwin não explica, ocorre um salto quântico. A consciência interveio de um modo muito objetivo. Né? Essas ideias objetivas ficaram claras com o trabalho de Rupert Sheldrake e outros. Há movimentos descontínuos no mundo para os quais não existe explicação matemática ou lógica. Aí, uma coisa é a física quântica aqui, né? Tem movimento descontínuo no mundo? Tem. Agora aqui já é interpretação. Deus age de forma objetiva e bem definida para fazer essas mudanças de maneira descontínua. Essas descontinuidades vão continuar existindo, não há explicação matemática. Não há explicação matemática. E por não haver explicação matemática, portanto, né, a matemática é uma ciência exata. Se não há explicação matemática, há espaço para você falar em livre-arbítrio, né? Porque não é uma coisa determinista. Determinista é se houvesse a matemática. Então, o livre-arbítrio, Deus, consciência, colapso, tudo isso entrou para a física porque atingimos o conhecimento, a sabedoria de que existe um princípio de incerteza. Existem a probabilidade e as possibilidades. Então, isso aqui é uma interpretação, mas uma interpretação de uma coisa provada. A coisa, vamos dizer assim, está provada. Mas a explicação nós estamos correndo atrás dela ainda. Então, por existirem probabilidade e possibilidades, deve haver um agente que cause o colapso dessas possibilidades em eventos reais. Já que ela não é determinista, né? E esse agente não pode ser matemático. Eu já até falei, porque se ele for, não poderá haver livre-arbítrio. Seria determinista. Seria um resultado final só. Matemática é assim. Como não é matemática, abre espaço para o livre-arbítrio. O Schmidt, Helmut Schmidt, um físico que pesquisa parapsicologia, tenta há quase 20 anos fazer com que médios influenciem os geradores de números aleatórios para gerar sequências não aleatórias. Olha só, isso aqui é um físico, tá?
que ele está fazendo uma experiência durante muitos anos, mais de 20 anos, com os médios para ver se eles conseguem, através da ação, né, não local, se eles conseguem influenciar uma sequência aleatória. Aí conseguiu provar que os médios conseguem fazer isso. Um resultado com um grande desvio, né, ainda não tem nada a ver com a física quântica, mas recentemente um trabalho publicado, em 1993, que em ciência é uma data muito recente, né? O Schmidt retratou uma modificação revolucionária desses dados. Porque você sabe, quando você joga, né, um dado aleatório, né, computador, por exemplo, pode ser 1 ou 2, 0 ou 1, né? Computador é 0 ou é 1. Então, se você for pela probabilidade matemática de gerar aleatório 0 e 1, vai dar mais ou menos 50% para 0, 50% para 1. Agora, o que ele fez aqui é revolucionário. Ele imprimiu os dados do gerador de números. Manda lá o computador gerar número, né? Gerou uma sequência lá, ao acaso, mas ninguém olha o que ele imprimiu. Ninguém pode olhar. Ele imprimiu, acabou, fechou no envelope. Os dados impressos, então, são fechados no envelope e enviados para um observador independente. 3 meses depois, o observador, sem abrir os envelopes, escolhe o que ele quer ver, mais zeros ou mais uns, sem abrir o envelope, de longe. Então ele liga para o pesquisador, aí o pesquisador diz ao médico para olhar os dados e pede a ele para mudar os resultados, influenciar se puder. E o médico tenta reproduzir mais zeros, né, se esse for o desejo do observador, ele tenta reproduzir mais zeros, tenta mudar. Só depois disso o observador abre o envelope e verifica se o médico conseguiu. A incrível conclusão é que o médico, em 4 de cada 5 tentativas, ele conseguiu mudar os números aleatórios gerados pelo aparelho, mesmo após 3 meses de ter gerado isso. Esse mito de que o pensamento causa o colapso em si mesmo, e que o colapso é objetivo, sem que o observador consciente às vezes, é apenas um mito. Nada acontece, tudo é uma possibilidade até que o observador consciente veja. Numa experiência controlada, as pessoas intervieram, as pessoas viram, sem contar ninguém, viu os dados, né, a impressão. Então está claro nessa experiência, que foi repetida várias vezes, que a consciência exerce um efeito exatamente como Niels Bohr suspeitava, como Newman sustentava, que são físicos, tá? Isso aqui não é médio nem espiritualista, não, são físicos. Estamos vendo, então, uma mudança revolucionária na física, não menos revolucionária do que na época de Copérnico, na época de Newton, né? É claro que tem muita gente contra, muita gente a favor, nós temos que ir estudando, experimentando para ver, né? Basicamente, o problema com a reencarnação é esse. Agora já é nossa opinião, né? Não é física mais. O corpo físico, mas tem base, né, para ter essa opinião. O corpo físico morre e o que resta? Se a consciência é a base do ser, vem a ideia do que resta é a consciência. É a primeira pista, não é aqui ciência ainda, tá? É uma opinião baseada em fatos. A segunda pista é que tudo é possibilidade num modo quântico de ver as coisas. Então, não é irrelevante dizer que as possibilidades podem viver após a morte também. Algumas possibilidades morrem com o corpo material, né, corpo material e cérebro. Mas pode haver outras possibilidades que se modificam ao longo da nossa vida. E essas modificações das probabilidades podem formar uma confluência que possa viver mais tarde na vida de outra pessoa. Pensou aí? Alguma coisa morre, tá vendo? E outra não. Agora vamos ver o que aconteceu teoricamente antes do Big Bang. A física é mesmo do Big Bang para frente, tá? Aqui antes do Big Bang já é de acordo com os estudos e opiniões de Pietro Baldi e Gilson Freire. Aqui você tinha o que a gente chama de céu, que o pessoal lá, o Pietro Baldi e Gilson Freire, chama de S. Todo mundo no céu, nós todos aqui. E aqui o universo, o AS é o universo físico. Que nós já vimos como é que ele passou a existir, que nem existia, não existia
um vácuo quântico aqui, e de repente foi transferida uma energia muito grande para esse vácuo quântico, aí formou o universo. Mas vamos ver por que, que ele formou. É que lá no céu, tudo foi dividido, né, em dois ambientes. A localidade, que é depois do nosso universo, é a não localidade que a gente chama de céu. Né? Eles se dividiram porque houve uma revolta lá em cima. Os saltos quânticos ocorrem através dos intervalos AS e S. O AS é o ambiente que podemos perceber ao nosso redor, não espaço, né, contido em nossa alma. O S é não espaço contido em nossa alma. O físico Goswami diz que a descontinuidade observada desde o início atômico até o universo macroscópico é o traço divino da criação. Porque houve essa divisão, né? Eram todo mundo assim, na linguagem popular, nós éramos todos anjos, aí alguns, né, a maioria, eu acho que quiseram ser mais do que Deus, se revoltaram, aí caíram. Até na Bíblia tem, né, que Jesus falou, eu vi Lúcifer cair. E a teoria das cordas, isso aqui é física. A teoria das cordas entendeu que os mais diminutos componentes da matéria se comportam como os laços, diminutos laços vibrantes, né, cuja composição não se pode definir. É uma coisa que não se pode definir que está vibrando. Isso é tudo que existe, é vibração, frequência. A física das cordas já determinou que o universo é feito de vibrações, tudo é feito de vibrações. Se você pudesse enxergar microscopicamente, você ia enxergar tudo vibrando. A diferença entre todos os elementos caídos, né, mineral, vegetal e animal, que caíram, eles caíram do céu, né, é a íntima frequência com que cada um se movimenta no AS, na Terra. A queda percorreu as camadas hierárquicas do S, que é céu, paraíso, determinando no AS a adaptação ao grau de revolta de cada um. O que ele está falando aqui? Que dependendo do grau de revolta de cada um lá no S, eles caíram para o AS e a evolução deles foi de acordo com o grau de revolta. Então, uns aqui evoluem mais que os outros rapidamente. Eles não caíram, eles caíram todo mundo no mesmo ponto, mas uns evoluíram mais rápido que o outro, continuam evoluindo. E o que tem a ver essa teoria das cordas com a consciência, que nós já falamos muito? A consciência, ela não só faz vibrar as cordas, como também ela gera as cordas, permitindo manifestar-se na realidade exterior. A diferença entre o espírito, energia e matéria é dada apenas pelo sentido, a intensidade desse movimento das cordas, essas vibrações. Né? É o rotatório, o ciclo aberto e o imóvel. Tá vendo? Então, a teoria das cordas realmente existe, uma teoria da física. Conclusões. Dave Bohm, que é físico da era quântica, formulou a hipótese da existência de duas ordens no universo, a ordem implícita e a explícita. Segundo ele, o todo está edificado segundo essas duas ordenações, ou é implícita ou explícita. A implícita existe fora da esfera espaço-tempo, a verdadeira e a qual se pode conhecer somente pelas vias das abstrações intelectuais. Essa é que dá origem e orienta a ordem explícita. Explícita que se revela ao mundo observado. Essa ordem implícita aqui, eu não lembro o nome do inseto não, mas ele tem um inseto aí que ele vive nas árvores, e então ele nasce lá e começa a cavar o tronco, ou o galho, começa a cavar a casinha dele lá. Mas ele não cava só o espaço que ele vai crescendo, não. Ele cava além do espaço e na medida certa de que ele precisa para sair depois dali voando. Isso é ordem implícita. Como é que ele sabe que ele vai ter asas, né? Ele nem nasceu direito ainda. Isso é ordem implícita. Isso é ordem oculta. Ele já sabe de antemão que ele vai ter asas e vai precisar de voar dali. Então ele já cava um local próprio para ele sair voando. Quem falou para ele que ele ia ter asas, né? Como um evento igualmente quântico, a consciência, né,
ela não só interage com a dimensão exterior, né, mas também é produzida, né? Assim compreendida, pode dizer que a consciência é o único objeto realmente existente no universo. É aquela que nós vimos lá atrás, né, que depois que tudo morre, ela se une, né, à consciência universal e ela perdura logo após a morte. Então, conclusões também aqui, ó. Muitos físicos falam isso. Tem muito físico que não acha que é verdade, não. Mais cedo que se pensa, a física quântica efetivamente anunciará ao mundo que o espírito, fonte da consciência, não é só um fato científico, como também a única realidade concreta da existência. E, de fato, né, se a consciência humana existe, interfere e produz a realidade física, né, ela necessariamente tem que vir de alguma fonte abstrata e comum superior. Essa fonte, eles chamam de potência, a realidade supradimensional, concebida por Heisenberg, que é um físico também, tá? Onde impera absoluta a ordem implícita, preconizada por David Bohm, que era um físico também. Então tem físico que concorda com essas opiniões todas e tem muitos que não concordam. Então aqui tem muita coisa que é verdade absoluta, comprovada, e tem muita coisa que eu te falo que é opinião, tá? Então, dentro dessas opiniões, as conclusões dentro disso, seguramente é o caminho dedutivo que muitos físicos quânticos estão percorrendo para se compreender as mais profundas razões filosóficas da vida e aceitar. Isso aqui, quem concorda com isso aqui fala que esse dia não está longe de chegar, não, que vai ser próximo, tá? Inclusive, tem uns que falam que daqui a pouco tempo você vai conseguir comunicar, né, com a consciência de quem já morreu, você vai conseguir comunicar com o espírito. É como se fosse o telefone, você liga, conversa e ele responde. Tá? Isso aqui não é ilusão, não. Isso aqui é opinião de físicos, pessoal que estudou uma vida. Tá? Tem gente contrária? Tem. Mas daqui a pouco é um caminho para se compreender as mais profundas razões da vida e aceitar a existência de Deus e a imortalidade da consciência. Muito obrigado, até a próxima.